Abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Essa já é, irmãos, a terceira ministração que nós fazemos explicando o que é a graça de Deus. E as outras duas ministrações, quem não ouviu pode ouvir. Está no YouTube, está no aplicativo da igreja, está intitulado assim, Favor Não Merecido. Então você vai lá, no aplicativo da igreja vai aparecer em primeiro lugar, Favor Não Merecido, parte 2, logo em seguida, Favor Não Merecido, parte 1, tá? E hoje é a terceira ministração em cima desse texto, e Deus tem nos dado entendimento sobre a graça, né? A graça de Deus. Graça significa favor não merecido, é um favor da parte de Deus que você não merece. Eu também não mereço, mas Deus, Ele teve essa atitude para com você. Que atitude foi essa? Providenciar um meio para que você se reconcilie com Ele, através de Jesus Cristo. E ao contrário do que geralmente é entendido sobre a graça, irmãos, né? O que geralmente é entendido sobre a graça de Deus, se eu estou debaixo da graça, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Se eu cometer pecado, não tem problema. Se eu resolver viver no pecado, não tem problema. Se eu tolerar uma situação de pecado na minha vida, não há problema, porque eu sou crente e está sobre mim a graça de Deus. Irmãos, isso está errado, isso é um entendimento errado sobre a graça de Deus. Isso não se chama graça, isso se chama libertinagem. E você não foi chamado para isso. E quando nós começamos a entender o que é a graça de Deus, nós vimos duas coisas. Primeiro, Deus, Ele toma a iniciativa de, em Jesus Cristo, perdoar os seus pecados, apagar o seu passado, quebrar todas as maldições que estavam sobre você, por causa da prisão que você estava no pecado. Então Deus tem essa atitude, mas a segunda atitude, o segundo ensinamento da graça é que você precisa viver uma vida longe do pecado. E a gente vê isso aqui em Tito 2:11, olha aí na sua Bíblia, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. O que nos ensina a renunciar à impiedade, irmãos? A graça de Deus. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. O que nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa? A graça de Deus, que se manifestou salvadora em Jesus Cristo. Quando o texto fala que ela se manifestou salvadora, está se referindo ao fato de Deus ter enviado o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar, para pagar o preço dos seus pecados. Por isso que o texto diz que ela se manifestou salvadora a todos os homens. Por exemplo, irmãos, tem um texto em Efésios, capítulo 2, versículo 1, que eu gosto demais,
E o texto diz assim: Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, vivendo as paixões desse mundo, vivendo da maneira como o príncipe desse mundo, se referindo a Satanás, manda. Ele nos deu vida. Efésios 2:1 começa com essa expressão: Ele nos deu vida. Quando que Ele te deu vida? Quando você estava morto. Então você estava morto, separado de Deus por causa dos seus pecados. Deus envia Jesus. Não é porque você mereceu, não é porque você fez o bem, não é porque você é uma boa pessoa, é instruído. Não, Deus fez isso quando você estava longe dele, morto nos seus pecados, preso ao pecado. Então é por isso que Paulo diz para Tito que a graça de Deus se manifestou salvadora, a atitude de Deus de nos salvar, irmãos. E uma vez que eu criei em Jesus, uma vez que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, os meus pecados foram perdoados. Todas as maldições sobre mim foram canceladas, foram quebradas. Todo o escrito de dívida que era contra mim foi rasgado, foi cravado na cruz do Calvário. Agora, pois, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Manifestação da graça de Deus. Mas a graça, irmãos, ela continua a nos ensinar, não para aí. Ela me ensina a viver uma vida longe do pecado. Ela me ensina a renunciar à impiedade. Querido, quando nós toleramos situações de pecado na nossa vida e usamos como argumento: eu estou debaixo do sangue de Jesus, eu estou debaixo da graça de Deus, e nós nos recusamos a resolver situações erradas na nossa vida, que estão ao nosso alcance, que nós precisamos pôr um ponto final, que nós precisamos resolver. Quando nós usamos esse argumento de que eu vou continuar assim porque Deus me ama e a graça de Deus está sobre mim, eu estou debaixo do sangue de Jesus, irmãos, isso é um erro, é um entendimento errado, porque não é isso que Deus ensina, não é isso que a palavra de Deus ensina, muito pelo contrário. Ela te ensina a renunciar à impiedade, a renunciar às paixões carnais, às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Amém? Então nós vamos lá para Apocalipse capítulo 3. Vai lá em Apocalipse capítulo 3. Porque no domingo passado, irmãos, nós lemos a carta que Jesus pede que João escreva para a igreja que estava em Laodiceia, uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, uma igreja santa, uma igreja que cresceu, uma igreja, de fato uma igreja amada pelo Senhor, mas uma igreja que no momento em que essa carta é enviada, ela está numa situação de pecado, ela está numa situação de cegueira, ela está numa situação de prisão. E aí nós vemos o que a graça de Deus faz. Eu nunca tinha pregado nesse texto dando o foco que eu dei na semana passada. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, quer dizer, Jesus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmãos, eu sempre usei esse texto para mostrar a situação da igreja nesses últimos tempos. E de fato, na minha maneira de perceber, eu creio que a igreja hoje, isso aqui fala sobre ela, isso aqui é um raio-x dela, mas o foco não é esse. Você repara que Jesus diz para essa igreja: você não é fria e nem quente,
Aqui, irmãos, não tem nada a ver com ser frio é aquela pessoa que não bate palma durante o louvor. Não tem nada a ver com isso. Ser quente é aquela pessoa que grita durante o louvor. Não tem nada a ver com isso. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de alguém que perdeu a sua característica. Quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador, você tem uma característica. Você tem uma natureza. É como você olhar, por exemplo, para o meu filho mais novo, meu filho caçula, e falar assim: nossa, se parece muito com você. Claro, é meu filho, é meu sangue. É como você olhar para qualquer um dos meus filhos e falar: nossa, faz igualzinho a mãe dele. Claro, é sangue dela. Nossa, tem a mesma reação do seu pai. Claro, tem uma natureza. Quando você recebe Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, há uma natureza que te acompanha, há uma característica que acompanha você, e essa característica nada tem a ver com bater palma durante o louvor, com gritar durante o louvor, com dizer graça e paz ou paz do Senhor, com dizer aleluia, está amarrado, está repreendido, está quebrado. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Isso são jargões que são comuns em qualquer grupo, entendeu? Quando a palavra fala de natureza de Deus, ele fala de uma natureza, de uma semente incorruptível, algo que não se corrompe. A principal natureza de um crente é não se corromper mais, porque você foi gerado de uma semente incorruptível. Isso está lá na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro. É uma natureza de não mais se corromper. Preste atenção nisso, porque você vai entender o que é a graça de Deus. Não é uma carta branca que me dá direito de ter livre acesso ao estilo de vida que me agradar. Não, muito pelo contrário. A graça de Deus, ela convida você a viver de maneira santa, sensata, justa, piedosa. A graça de Deus ensina você a renunciar o pecado. Essa é uma característica, essa é a natureza de quem tem como Pai Deus, pela fé em Jesus Cristo. O filho do pastor, o Lucas, tem a cor dele. Se você ver uma foto minha com 6 meses de idade e uma foto do Lucas com 6 meses de idade, você vai ter dificuldade de saber quem é quem. E para os engraçadinhos que perguntam: mas naquele tempo, pastor, que você tinha 6 meses de idade, tinha máquina de bater foto? Tinha máquina de bater foto, sim. Era preto e branco, mas tinha. Porque tem a minha natureza, irmãos. Querido, você tem a natureza de quem gerou você, quando você creu em Jesus. Quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que Deus perdoou os seus pecados e recebeu você como filho. Você passa a ter a natureza do seu pai. Você passa a se parecer com o seu pai. Você passa a ter características do seu pai. E uma das principais características, irmãos, não tem nada a ver com a maneira como nós cumprimentamos, com a maneira como nós falamos, não tem nada a ver com a nossa dieta, não tem nada a ver com a nossa preferência esportiva, né? Antes de ser crente eu fazia isso, hoje eu sou crente, eu pratico outro tipo de esporte, não pratico, mas não tem nada a ver com isso. Estamos falando de ser incorruptível. Vocês foram gerados não de uma semente corruptível, algo que se corrompe. Vocês foram gerados de uma semente incorruptível. A semente que gerou você, a semente que está dentro de você, ela não se corrompe, ela não pode se corromper. Essa é uma natureza que vem de Deus. E quando Deus fala para a igreja em Laodiceia sobre ela não é fria e nem é quente, ela é morna, e por isso Deus, e por isso Jesus está a ponto de vomitá-la da boca dele. O que Jesus está falando? Jesus está falando: você perdeu a sua característica. Você perdeu a sua natureza. Então Jesus estava falando para uma igreja que havia perdido a sua natureza. Ela não se parecia mais com o Pai. Ela não se parecia mais com quem a gerou. Ela se deixou corromper. Aí você fala: não eram crentes. Eram crentes sim.
Mas algo aconteceu na vida dessa igreja, que no decorrer do tempo, ela foi se desviando, ela foi esfriando. Aconteceu com você. E se não aconteceu, você deve vigiar, porque há a possibilidade que isso aconteça. Ela perdeu a natureza, então Jesus fala para ela: eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, porque você se tornou morno. Não é frio, não é quente. Você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus disse para ela. Agora a coisa fica séria, irmãos. Olha só, versículo 17, acompanha aí na sua Bíblia, por favor. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Segunda característica dessa igreja que o Senhor Jesus fala aqui para ela, é uma igreja que perdeu o real valor das coisas, irmãos. Ela perdeu a visão daquilo que realmente importa para o Senhor, porque os olhos dela agora se voltam para o dinheiro. Jesus fala disso para ela. Você diz: sou rico e abastado, tenho de tudo, não preciso de mais nada. Isso é o que eles diziam de si mesmos. A igreja dizia de si mesma. Olha, irmãos, a que ponto que chegou a cegueira e a prisão dessa igreja. Perdeu a visão, irmãos. Quando você perde a natureza, quando você corrompe a natureza, as coisas que passam a ter valor para você não tem nada a ver com as coisas que têm valor para Deus. As coisas que passam a mexer com você, as coisas às quais você coloca o seu coração e valoriza, não tem nada a ver com o Senhor, porque perdeu a natureza, e eles não conseguiam se enxergar, e esse era um grande problema. Jesus fala: vocês estão dizendo, sou rico e abastado, tenho de tudo, não preciso de mais nada. Aí Jesus fala assim: não percebem, porém, que na verdade vocês são miseráveis, dignos de compaixão, são pobres, são cegos e estão nus. Continuando o versículo, olha o versículo 18 de Apocalipse 3, Jesus fala assim: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Agora nós vamos entender o que é a graça de Deus num momento na vida de um crente que perdeu a característica do Senhor, na vida de alguém que se desviou do Senhor. Olha para você ver, querido, o que é graça de Deus. Paulo diz assim, na carta a Tito, capítulo 2, versículo 11, nós acabamos de ler: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a viver, a renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata e justa na era presente. A graça de Deus me ensina, querido, presta atenção, a graça de Deus, ela não é que, a graça de Deus, irmãos, ela não se importa, né? Você às vezes pensa, a graça de Deus não se importa se eu estou longe do Senhor, um dia eu volto. Você pensa, a graça de Deus não se importa se eu estou vivendo no pecado porque eu creio em Jesus. Eu digo para você, você está errado, porque a graça de Deus, ela te mostra o caminho de volta para casa, ela te mostra o caminho do arrependimento. A graça de Deus conduz você ao arrependimento, para que você volte para o Senhor. Isso é graça de Deus. Não é que ela deixa barato, não, ela te mostra como você conserta a vida. Não é que ela permite que você continue vivendo da maneira como você colocou na sua cabeça, não, ela te mostra o que está errado na sua vida,
E ela te mostra o que precisa ser consertado, e ela te mostra o caminho. Ela te mostra o que você deve fazer. Romanos capítulo 2, Paulo diz assim: ou vocês ignoram que é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Deus sempre vai conduzir você ao arrependimento quando você se encontrar numa situação de corrupção, quando você se encontrar numa situação onde você perdeu a natureza, onde você está longe do Senhor. Irmãos, isso é tão sério, mas isso é tão sério, que aqui em Apocalipse tem uma carta a uma igreja, que tem um negócio que me deixou estarrecido quando eu entendi. Quer ver? Como Deus conduz ao arrependimento. Você vai ver aqui no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18. Apocalipse 2:18. Jesus pede para que João, o apóstolo, escreva a uma igreja que estava numa cidade chamada Tiatira, que atualmente fica ali na região onde é a Turquia. Há milênios atrás, né? Séculos atrás, aquela região era chamada Ásia Menor. Então é a região da atual Turquia. Apocalipse 2:18, irmãos, presta atenção nessa carta. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Versículo 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dentro dessa igreja, irmãos, havia uma mulher a quem Jesus chama de Jezabel. Irmãos, ela estava acabando com a igreja. Essa mulher devia ter um poder de persuasão muito grande. E ela estava induzindo homens fiéis a se prostituírem com ela e a sacrificarem a ídolos, irmãos. Olha que ponto que chega. Pastor, como que você lidava com a situação dessa dentro da igreja? Bom, eu excluía ela da igreja. Irmãos, presta atenção. O que é graça de Deus? Se você vive uma situação de pecado na sua vida, você sabe o que está acontecendo? Deus está lhe dando tempo para se arrepender e voltar para o caminho. Isso é graça. Não é que Ele não se importa. Ele se importa sim, mas Ele está lhe dando tempo. Quanto tempo nós já consumimos? Quanto tempo nós já aproveitamos? Irmãos, situações de pecado na nossa vida precisam ter um fim. Em nome de Jesus, tem que ser agora. Ah, pastor, Deus não se importa. Ele se importa sim. Ele está te mostrando um caminho, está lhe dando tempo para que você se arrependa. Para essa mulher, olha, irmãos, eu fiquei estarrecido quando eu entendi isso aqui. Versículo 21, olha aí, Jesus falando sobre essa mulher, Jezabel: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Então a história de Jezabel que nós conhecemos aqui nesse texto, irmãos, porque a partir daí de onde nós lemos agora, a palavra sobre ela é uma palavra muito dura. Uma palavra muito dura. Deus diz que vai trazer grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Deus diz que vai matar os filhos dela. Deus diz que vai fazê-la adoecer e prostrá-la numa cama. Irmãos,
Mas o que chama a nossa atenção é essa palavra dura sobre ela. Mas você precisa entender que essa palavra dura sobre essa mulher, ela não veio na primeira vez que aconteceu o problema. Aconteceu o problema, o Senhor viu o problema, e o que o Senhor fez? O Senhor pensou assim: eu vou dar a ela tempo para que ela se arrependa. Graça de Deus. Não é que deixa o pecado barato na sua vida ou você viver do jeito que quer. Não. Espera arrependimento da sua parte. Se nós sustentamos situações erradas na nossa vida, querido, você pode ter certeza que a atitude de Deus para com você é esperar que você se arrependa e volte ao caminho. Então Deus olha para Jezabel, o Senhor Jesus olha para Jezabel, aquela situação que estava acontecendo ali, e qual é a primeira atitude de Jesus? Eu vou dar para ela tempo para ela se arrepender. Mas o que acontece? Se você continuar lendo, você vai ver. Jesus chega a uma simples conclusão: ela não quer se arrepender. Estão entendendo, irmãos? Volta lá agora para o texto que nós estávamos lendo, aqui em Apocalipse 3, versículo 18. Jesus fala assim para aquela igreja que havia perdido a característica: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Agora, irmãos, pasme, olha o versículo 19. Jesus fala assim: repreendo e disciplino aqueles que eu vamos lá, eu vou te dar mais uma chance para falar bem forte. Repreendo e disciplino aqueles que eu. Sabe por que essa igreja recebeu a repreensão e a disciplina do Senhor? Sabe por quê? Porque Deus a amava, porque Jesus a amava, irmãos. Irmãos, quando nós somos repreendidos de uma situação na nossa vida, quando nós somos confrontados, irmãos, com a verdade que muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar, quando nós somos exortados, irmãos, por causa de uma situação errada na nossa vida, significa uma coisa. Qual é a coisa? Qual é o significado dessa exortação? Muito simples: Deus te ama, por isso que Ele está repreendendo. Glória a Deus. Porque se Ele não te amasse, Ele não te repreenderia. Se não fosse pela graça dEle, Ele não repreenderia você. Deus amava Laodiceia. Jesus diz aqui, olha: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Agora, veja aqui, no versículo 1 de Apocalipse 3, olha aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Eu quero ler esse texto aqui e depois eu quero voltar aqui na igreja de Tiatira, que fala sobre Jezabel. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva. Agora aqui já é outra igreja, numa outra cidade. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Olha o versículo 3, que é o foco nesse texto, irmãos. A evidência nesse texto é o versículo 3. Jesus diz assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Olha para mim, irmãos. Muitas vezes nós queremos uma grande revelação de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós ficamos atrás, irmãos, de uma grande palavra que impacta a nossa vida, sabe? Que põe a gente do avesso. E Jesus fala para essa igreja que estava em Sardes: olha o que ele fala no começo para ela: você tem fama de estar vivo, mas está morto.
Fortalece o que resta e que está para morrer, porque eu não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Pai, aos olhos do meu Deus. Qual é a cura para essa igreja? Qual é a cura para a igreja de Sardes? Sabe qual é a cura, irmãos? Lembrar do que recebeu e ouviu. A cura, irmãos, não é algo novo, não é uma revelação nova. A graça de Deus, irmãos, quando ela ensina você a renunciar à impiedade, a renunciar à paixão mundana, ela faz isso muitas vezes através de uma exortação, de uma repreensão. Agora ela não te dá algo novo, ela não te dá uma revelação nova, irmãos. Não é algo extraordinário, é o que você já recebeu. É só você lembrar, obedecer e se arrepender. Você precisa lembrar do que você já recebeu. Olha aqui para mim, você não precisa de uma palavra nova, você precisa de relembrar aquilo que você já ouviu. Eu vou falar de novo, você não precisa de uma nova revelação, você precisa simplesmente se lembrar daquilo que você já ouviu, daquilo que você recebeu. É só você se lembrar do que você já ouviu, do que você já recebeu, obedecer e se arrepender. Está aí a cura para a sua vida. Isso é graça de Deus. Você acha que a graça de Deus ela não se importa quando você está numa situação de pecado? Não, irmãos, é totalmente o contrário. Deus espera que você se arrependa e está te dando tempo para isso. E começa um processo na sua vida de te mostrar o caminho de volta para casa, te mostrar o caminho do arrependimento, te mostrar o caminho que vai dar vida para você novamente. Uma das coisas que ele fala, lembre-se do que você ouviu. E muitas vezes nós gastamos horas do nosso dia, irmãos, atrás de uma grande revelação. O pastor, eu vou usar essa expressão quando eu ouvi isso de novo. O pastor não estava muito inspirado hoje não. O pastor pregou uma palavra simplesinha. Aí eu vou dizer assim, é só você lembrar do que você já ouviu nos outros cultos. A palavra do pastor não foi boa não? Não, foi meio fraco hoje. Né, Fábio? É brincadeira, tá, irmãos? Ele fica pegando no meu pé. Foi meio fraco hoje, mas é brincadeira. Porque o Fábio é um crente fiel no Senhor Jesus. O pastor foi meio fraco hoje. O pastor estava meio sem unção. Então escuta essa. É só você se lembrar das outras palavras. É só você se lembrar daquilo que você recebeu e ouviu. Agora, olha lá. Vamos voltar. Volta aí para o versículo 24 do capítulo 2 de Apocalipse. Versículo 24 de Apocalipse, capítulo 2. É a continuação da carta à igreja de Tiatira, aquela que fala sobre Jezabel, que Jesus fala, eu dei a ela tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Aí a palavra fica muito dura para ela. Ok? Aí no versículo 24 do capítulo 2, o Senhor Jesus fala assim, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina de Jezabel e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Olha o que Jesus está falando para eles. A vocês, eu digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Eu vou dizer de novo, você não precisa de algo novo. Você precisa de apegar com firmeza aquilo que você já tem. Olha que impressionante, irmão. Irmãos, para mim, para a minha vida, isso aqui é uma revelação. Recebi algo novo essa noite. Eu não preciso, irmãos, da palavra de um grande pregador que arrebanha multidões. Não estou dizendo que é errado você ouvir. Me entenda, entenda o que eu estou falando. O que você tem, o que você já recebeu é suficiente para tornar você apto para a eternidade com Jesus. É só você se apegar com firmeza ao que você tem. É só você se lembrar daquilo que você recebeu. É só você se lembrar daquilo que você ouviu, obedecer. É só você se apegar com firmeza àquilo que você tem. Permanecer firme.
Jesus fala para eles: vocês não se contaminaram com ela, então eu vou fazer o seguinte com vocês: eu não vou colocar outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. A nossa luta, irmãos, precisa ser para se apegar com firmeza àquilo que nós já temos da palavra de Deus. Se você partir hoje, em nome de Jesus não vai acontecer. Todo mundo vai chegar em casa, vai acordar bem amanhã, né, irmãos? Glória a Deus. Mas se você partir hoje, chegar diante de Jesus, pode ter certeza, você teve tudo o que foi necessário para te tornar apto para a vida eterna. Qual foi o problema de você ser reprovado, se é que você vai ser reprovado? O problema é que você não se apegou com firmeza. O problema é que você dificilmente se lembrava daquilo que você ouviu e recebeu. Então, irmãos, em nome de Jesus, não tolere situações erradas na sua vida, usando o argumento que você está debaixo da graça de Deus. Isso não é graça, isso é libertinagem. E você não foi chamado para libertinagem. Você foi chamado para ser santo e irrepreensível diante de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos ficar de pé.